Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário você vai estar neste vídeo, mas bem-vindo, bem-vinda e que possamos estar aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho do Reino, falando hoje sobre a vinda do Reino e a ceia do Senhor, que traz para nós um significado duplo em relação a este momento, né? Uns intitulam como Santa Ceia, eu prefiro mais a ceia do Senhor, conforme a Bíblia relata para nós. A ceia ela é intimamente relacionada com aquilo que já vimos acerca da igreja. Os evangelhos sinóticos relatam as palavras da instituição da ceia, quando Jesus assim o faz é, naquela, naquele período de festa dos pães asmos e da refeição da Páscoa que eles estão tendo. Nós temos Marcos capítulo 26, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22, que vem falar sobre a instituição da ceia. É interessante nós lermos esses três textos porque, por mais que seja um momento único de Jesus com os seus discípulos, há diferenças na forma com que os evangelistas relatam sobre esse momento. Começando por Mateus, capítulo 26, nós vamos ter verso 26 até o verso 29, o qual Jesus então está fazendo a ceia com os seus discípulos, onde a Sociedade Bíblica traz aí a ceia do Senhor. Diz assim o texto: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Em Marcos capítulo 14, no verso 22 a 25, também nós temos esse mesmo relato. Marcos relata da seguinte forma: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, o partiu e lhe deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse: Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Nós temos ainda o relato de de Lucas, capítulo 20. Lucas, a partir do verso de número 15 até o verso de número 20, que diz assim, é um texto que é o mais longo. Lucas ele relata mais sobre a ceia do Senhor, nós vamos ver o motivo disso também. Ele disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu. E lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós temos então esses três relatos que falam desse momento da ceia do Senhor ou da instituição da ceia, sendo de Lucas um relato mais longo, e Lucas tem um detalhe particular aqui que frisei na leitura, mas nós vamos falar sobre isso.
A questão é, a teologia sistemática ela reflete sobre a ceia em uma conexão direta com a igreja, né, onde a ceia é uma ordenança importante, sim, né, para alguns uma das mais importantes, e os evangelistas também veem essa base dessa ceia da igreja nesta última ceia de Jesus, né? Principalmente nós vemos isso em Lucas capítulo 22, no verso 19, quando Jesus toma o pão, dá graça, partiu e diz que esse era o corpo oferecido por ele aos seus, né? Para estarem fazendo o quê? Sempre que os seus discípulos, os seus seguidores estivessem reunidos, fazendo isso em memória dele, né? E nós vamos ver isso lá em Paulo escrevendo o seu relato sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios. Ele fala sobre essa questão de fazer isso em memória de mim. Em contraste, então, com o método seguido pela teologia sistemática, toda a ênfase em nosso estudo estará no significado da instituição da ceia por Cristo, né? Nós não vamos ficar na teologia sistemática, vamos ficar nesse contexto bíblico, na teologia bíblica, né? No contexto da pregação do reino, que é o que está o alvo de todos os nossos estudos até aqui, especialmente nesse significado salvífico e histórico que a ceia traz para nós, ou seja, a relação entre a ceia do Senhor e a vinda do reino, né, o retorno de Jesus Cristo e a concretização final desse reino, quanto ao seu cumprimento e também nessa espera que estamos, né, nesse seu caráter provisório que nós temos. Toda vez que vos reunirdes em memória de mim, está no caráter provisório de um cumprimento da chegada definitiva desse reino no retorno de Jesus Cristo. Quando nós examinamos, então, as palavras de instituição da ceia, nós temos pelo menos dois significados aqui nesses relatos. O primeiro é a morte expiatória de Jesus. Jesus indica na ceia que a sua morte está próxima, porque logo depois Jesus vai ser entregue por Judas e Jesus vai, então, ser julgado e vai ser sentenciado à morte, né? Como esse sacrifício vicário que era o sacrifício do perdão dos pecados, né? Aquilo que João, o batizador, né? Já quando ele vê Jesus, ele aponta e mostra aos seus discípulos falando que esse era o Cordeiro de Deus e queria tirar o pecado do mundo. Então essa é a morte expiatória que nós vemos no significado da ceia. Mas o significado da ceia também tem um segundo significado, um segundo aspecto, que é o aspecto escatológico. Em especial aqui em Lucas capítulo 22, né? Onde Jesus faz o quê? Uma relação íntima da ceia com o novo vinho. Porque Jesus toma um cálice e dá aos seus discípulos, e depois Jesus toma de novo outro cálice e dá aos seus discípulos, né? Um tem o sentido da ceia vicária e o outro cálice tem o sentido escatológico, que nós vamos entender aqui, né? Onde Jesus então faz essa relação da ceia com o novo vinho, que nós já vimos em vídeos anteriores nos nossos estudos sobre o reino. Que ele vai fazer o quê? Que ele vai beber ainda, né? Algo que ele aponta para o futuro, não para aquela morte expiatória, quando ele vai beber com seus discípulos no reino de Deus, né? Porque quando beber com seus discípulos no reino de Deus já não tem esse caráter expiatório, por quê? Porque tudo já se concretizou, né, no retorno de Jesus Cristo. Pegando Mateus de volta, capítulo 26, o verso 29, ele vai dizer o seguinte: E vos digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber convosco no reino do meu Pai. Então nós temos aqui um caráter escatológico. Marcos também não vai ser diferente. No capítulo 14, Marcos também vai tratar desse assunto no verso 25, quando ele diz assim: Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de Deus.
também esse sentido escatológico que nós vamos ter aqui com Marcos falando sobre isso. E Lucas, né, que nós vimos aqui no verso 18 do capítulo 22, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aqui destaca duas questões especiais que nós precisamos olhar também, né, em cima desse texto. Primeiro, será que o primeiro significado, né, ou o significado expiatório, determinou o caráter da ceia desde o início? E a segunda pergunta que fica, qual a função da ceia na vinda do reino que Jesus prega, né? Ou seja, no seu contexto final, quando Jesus retornará. A ceia, precisamos entender aqui, foi instituída por Jesus e nas suas palavras de instituição nós descobrimos então dois significados principais: sua morte expiatória e o caráter escatológico do seu retorno e da concretização do reino. Mas é a morte expiatória ou é o significado escatológico que está nessas palavras que nós vemos aqui nos relatos? O relato de Lucas, conforme eu disse no início, ele é o mais longo encontrado no Evangelho. Né? Lucas capítulo 22, verso 15 a 17, e depois o verso 19 na parte B. Né? Nós temos aqui o relato. E conforme a maioria dos teólogos atuais que nós temos agora, dos pesquisadores bíblicos, a ceia, para ser compreendida, deve ser considerada no contexto da refeição veterotestamentária da Páscoa. Lembrando, nós falamos da Páscoa como uma festa, a festa dos pães asmos. Né? A Páscoa é uma refeição dentro dessa festa dos pães asmos. Né? Por isso que naquela semana pascal nós temos, pelo menos nós temos o sábado de festa, o sábado que de um dia em 7, né? E nós temos ainda a refeição pascal, que também vamos ter ali. Poderíamos dizer que nós temos 3 momentos de Shabat, ou de festa, naquele momento que de caráter cultico na presença de Deus. Então nós não podemos jamais olhar para aquele momento da morte de Jesus Cristo, de tudo que aconteceu naquela festa toda, olhando para um dia em 7. Nós temos ali 3 questões para ser tratado, né? Algo que precisamos entender para não ficar naquela questão de forçar texto da Bíblia de forma teológica, histórica, para conseguir colocar aquele momento de morte e ressurreição de Jesus Cristo, né, em 3 dias dentro de um pacote do nosso calendário gregoriano hoje. Nós precisamos olhar para aquele momento, onde nós temos alguns sábados dentro de uma própria semana, né, e que um deles era ainda, né, um sábado não semanal, mas um sábado de dia mesmo, né, fixo. Então, são coisas que precisamos olhar para o texto. Mas deixando isso um pouco de lado, nós vamos ver aqui que a maioria dos teólogos, então, eles consideram a ceia no contexto dessa refeição veterotestamentária da Páscoa. Aqui está dentro, então, vamos falar de uma festa que era chamada Festa dos Pães Asmos. Se você for lá em Levíticos capítulo 23, você vai conseguir entender isso no relato das festas que ali estão. Né? Conforme os evangelistas, nesse contexto que Jesus então institui a ceia. Alguns intérpretes também, ainda mais recente, eles afirmam que o que a igreja deve celebrar na ceia não é a morte de Jesus, e sim a sua ressurreição, né? Que deve ser o caráter central que nós temos quando olha para esse momento de Páscoa, né? Onde nós vamos ter o momento de libertação, né? Nós vamos ter a passagem, onde nós vamos ter, né, uma vida nova, né, em cima disso, na ressurreição de Jesus Cristo, que deve ser então o centro, né, predominando assim então uma visão escatológica realizada. Então nós temos essas questões em relação a esse momento da Páscoa,
da ceia do Senhor, né? Num caráter de entendimento de morte de Jesus Cristo, né? Essa morte expiatória, mas também temos que olhar e analisar nesse contexto de reino, na volta de Jesus Cristo, porque a Páscoa aqui também tem um caráter, essa ceia também tem um caráter de despedida momentânea para uma realização futura, né, aonde nós vamos ter então aqui um caráter escatológico da ceia. Todas essas coisas nós temos que olhar para esses três textos para nós fazermos uma análise de uma teologia bíblica, né, deixando o contexto da teologia sistemática para nós olharmos a Bíblia pela Bíblia, né, que é a nossa forma de interpretação até hoje, de todos os estudos que nós estamos tendo aqui da vinda do reino e a ceia do Senhor, de um caráter, de uma teologia bíblica, né, não no mérito sistemático, ok? Isso que eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui, então, falando sobre a vinda do reino e a ceia do Senhor, né, que nós queremos prosseguir falando não só entendendo melhor esse significado duplo da ceia que eu quis deixar aqui neste momento, mas o significado histórico, salvífico que a ceia traz para nós também. No próximo vídeo, então, nós falaremos sobre isso. Mas então, o que nós vimos aqui, né, para recordar, é um significado duplo que nós temos relacionado com a ceia do Senhor, nesse caso, da morte expiatória e do sentido escatológico. A morte expiatória vai estar presente nos três textos, mas de uma forma mais acentuada. Em Lucas, nós vamos ter, então, no Evangelho de Lucas, né, o sentido especial, escatológico, quando tem a relação com o vinho novo, porque Lucas vem falar de dois momentos aqui. Ele vai falar de dois momentos mais relacionados, não tanto com o pão, mas com o vinho, porque ele trata de dois cálices no seu relato, né, que nós precisamos ver aqui onde Jesus põe um relacionado com a sua morte expiatória, um cálice, e outro cálice ele põe como algo futuro, que ele vai beber com seus discípulos quando o reino de Deus se fizer presente no seu retorno de forma definitiva. Não sei se você já tinha visto isso, né, de diferença nesses textos. O próximo vídeo a gente vai tratar bem isso, porque existem então esses dois caráteres que eu gostaria de ter deixado aqui hoje, né? Vamos falar sobre isso na próxima. Forte abraço, fica na paz, nos vemos no próximo vídeo.